Olá, sejam bem-vindos ao nosso projeto 3.0. Aqui você encontra conteúdos sistêmicos de qualidade que te levarão a mudar definitivamente as suas relações pessoais, familiares e profissionais. Eu sou o Marcos, sou terapeuta, especializado na visão sistêmica e nas constelações familiares. Se você estiver me vendo no YouTube, então se inscreva no canal, ative as notificações. Se você estiver me vendo pelo Instagram, siga o nosso perfil, nós teremos ali outros conteúdos que irão te ajudar. Então nós iremos falar nessa noite, nessa live aula, sobre o tema: é fácil ter sucesso na vida profissional? Então uma afirmação, a gente vai dizer que é fácil ter sucesso na vida profissional. Então a gente fica comigo até o final, nós iremos decorrer sobre o assunto, um assunto importante para todos nós. E a gente vai entender que existe um caminho a trilhar para que a gente possa chegar nesse patamar de sucesso. Então, nós iremos falar sobre alguns tópicos, tá? Então, o primeiro deles, o que significa ter sucesso, a importância da profissão, o porquê da escolha dessa profissão, qual o impacto dessa profissão na vida das pessoas. Você é uma pessoa realizada na sua vida profissional? E se não for, como é que eu faço para mudar isso? E aqui por último, para profissionais autônomos, empreendedores, como eu faço para alavancar os meus sucessos, as minhas vendas, no momento que a gente está passando e nos momentos futuros também. Então, primeiro a gente precisa entender que a primeira compreensão é que hoje a visão sistêmica e as constelações familiares, ela nos possibilita a trabalharmos outras áreas da nossa vida. Tem pessoas que acham que a visão sistêmica, as constelações familiares é só para assuntos relacionados à família, os relacionamentos familiares. Mas não, eu posso usar para minha profissão, eu posso usar para minha empresa, para o empreendedorismo. Então eu posso usar em todas as áreas da minha vida. Então, por exemplo, para o empreendedor, eu posso achar um produto, eu posso ver como que é o posicionamento desse produto no mercado. Para um empresário, eu posso, através das constelações, procurar em qual área da minha empresa precisa modificar algo, preciso, talvez são coisas pequenas ali que a gente vai mudando, e isso traz uma diferença muito grande na empresa. Porque as leis sistêmicas, elas se aplicam na nossa vida profissional também, e na nossa empresa. Então, quando a gente tem uma empresa, eu preciso entender que é um sistema. Então, as mesmas leis que se aplicam aos outros sistemas que a gente participa de vários sistemas, se aplica dentro da empresa, que é a hierarquia, a segunda lei é o pertencimento, e a terceira lei é o dar e receber. Então, essas três leis elas precisam estar em ordem dentro da nossa vida profissional. Por exemplo, quando eu vou para dentro de uma empresa e eu vou assumir um cargo, por exemplo, de chefia, é muito comum a gente chegar lá e a gente esquece daquelas pessoas que vieram antes. Então o que eu faço? Eu firo talvez a ordem do pertencimento. Então eu chego lá, eu mudo tudo, esqueço que houve uma pessoa que veio antes e implementou muitas coisas dentro daquele cargo. Então quando eu honro isso, quando eu vejo que a pessoa veio, ela fez o melhor que ela pôde, isso fica mais tranquilo, tanto para mim, que estou assumindo esse novo posicionamento, essa nova posição dentro da empresa, como para os colaboradores. Uma coisa comum também dentro da empresa é a questão da hierarquia. Então quando eu firo a hierarquia dentro da empresa, isso começa a dar muito problema, muitas dificuldades. Então, partindo para o nosso primeiro tópico, o que significa ter sucesso? O que é ter sucesso? Então, pelo dicionário, é um acontecimento favorável, um resultado feliz, um êxito, alguém que obteve sucesso, um êxito. A palavra sucesso é muito subjetiva, então talvez o que é sucesso para mim não seja sucesso para você. Então, eu quero que você pare e reflita agora, o que significa ter sucesso para você? Muitas vezes, quando a gente fala de sucesso, a gente está conectado, essa palavra está conectada à fama, a dinheiro, a poder. Então a gente tem uma imagem interna que aquelas pessoas que têm fama, que têm um poder, são pessoas de sucesso.
E a gente vê que isso é muito transitório. Um exemplo, profissão de cantor, né, por exemplo. Então a gente vê lá, né, toda a história, as pessoas passaram muito tempo fazendo aquilo de forma repetitiva, e eu preciso entender que quanto mais eu faço de forma repetitiva, quanto mais eu faço a mesma coisa, a mesma profissão, a mesma função, eu vou me tornar um especialista naquilo. Então eles passaram muito tempo, e aí de repente ele lança uma música, e aí vira, né, uma comoção, e aí a pessoa começa a ter sucesso, de uma hora para outra aparece em todas as mídias sociais, né? Então tem lá, né, a música tocada em todas as rádios. Então é um sucesso provisório. Depois de um tempo, às vezes tende a esfriar isso, às vezes a gente nem lembra, então vão surgindo outras pessoas. Então quando a gente fala de sucesso, a gente está conectado a isso. Outra profissão também, que tem esse sucesso de uma hora para outra, talvez não seja dessa forma assim, mas é a questão, né, da profissão de futebol. Então o cara está lá jogando e de repente ele faz uma jogada, faz um gol bonito, né, então ele vira uma pessoa de sucesso, as pessoas começam a olhar para ele de uma forma diferente. Então sucesso, quando nós pensamos, né, de uma forma rápida, a gente associa isso, então as pessoas têm. E eu preciso entender que eu tenho as minhas qualidades, que você tem as suas qualidades únicas, os seus talentos, as suas habilidades. E quando a gente começa a pensar em sucesso, muitas vezes a gente tem um outro sentimento que acaba trazendo, né, uma frustração, né, uma falta de reconhecimento, que é a comparação. Então todos nós, dentro da nossa profissão, nós temos aquela referência. Então, dentro da minha profissão de terapeuta, tem algumas pessoas que são referências. Então eu olho para aquela referência e eu faço o quê? Comparação. Eu começo a me comparar. Então eu digo, poxa, mas ele tem muito sucesso, né? Ele tem muitos seguidores, ele tem muitos clientes, então eu faço essa comparação. Quando eu faço a comparação, eu tenho um sentimento ruim. Por quê? Porque às vezes eu não estou no mesmo patamar, eu não estou na mesma posição que ele. E quando a gente vai ver dentro da história, ele começou antes de mim. Ele tem muitos anos dentro dessa profissão. Então, para que eu não caia nessa armadilha mental, o que eu preciso fazer? No momento que eu olho para isso e começo a me comparar, o que eu faço? Automaticamente eu tomo essa pessoa como referência, como modelo dentro da minha profissão. Então, pensa aí, quem é a referência dentro da sua profissão? Quem é aquela pessoa que você fala, puxa, eu queria chegar nesse patamar, tanto de excelência quanto de comprometimento, como uma pessoa de sucesso dentro da sua profissão. Então comece a pensar dessa forma. E aí, preste atenção para você não se comparar. Tenha essa pessoa como modelo, né? Tenha essa pessoa como uma pessoa que você, né, se espelha nele e você pode dizer, né, eu vou chegar lá um dia, eu vou trabalhar para isso, né, eu vou desenvolver as minhas habilidades, vou desenvolver o meu conhecimento para que eu possa chegar no mesmo patamar que essa pessoa diga. Sucesso, outra coisa que as pessoas confundem, não é ter dinheiro. Então, o dinheiro é uma das moedas de troca dentro da minha vida profissional. É só essa moeda de troca? Não. Existem outras, como por exemplo o sucesso, a significância, o reconhecimento. Todos nós queremos ser reconhecidos naquilo que nós fazemos, principalmente quando a nossa profissão, quando a gente tem aquilo como uma habilidade que nós temos, né? Como as pessoas falam muito sobre isso, né? Meu projeto de vida, né? Então aquilo que eu faço de melhor, a gente projeta muito isso na relação profissional, naquilo que eu faço. Então sucesso não é só dinheiro. Tem muitas pessoas que obtêm sucesso na profissão e não são felizes com aquilo que fazem. Eu conheço algumas pessoas dessa forma, né? Então a gente erra nisso, né? Então eu preciso pensar sobre isso. A segunda, a importância da profissão. A importância da profissão. Ela tem uma importância muito grande. É uma parte da nossa vida. Então a gente começa a entender que a profissão, ela não tem só a questão do dinheiro. Então, e eu preciso entender sistemicamente, dentro da visão sistêmica das constelações familiares, que a profissão está ligada diretamente ao meu pai, à força masculina, à ancestralidade que vem do meu pai, né? Meu pai, meu avô, meu bisavô, meu tataravô e assim por diante. Por quê? Porque
a profissão, ela tem uma função importante. Uma das funções da profissão é o sustento, trazer o alimento através da nossa profissão, que a gente ganha nosso dinheiro. E é só essa moeda de troca? Não. Né? Então, tem outras moedas de troca que tem dentro da profissão. Então, quando eu começo a me conectar com essa força masculina, com essa ancestralidade que vem dos meus pais, né, da força masculina, eu começo a ter uma visão diferente, uma visão mais ampla da vida. Né? Então, eu posso, porque a profissão, é preciso entender que na hora que eu vou escolher a profissão, eu vou passar muitos anos da minha vida fazendo a mesma função. Isso não quer dizer que eu possa me crescer, me desenvolver, mas geralmente a gente passa muitos anos tendo aquela profissão. Então isso é importante. Muitas vezes eu me espelho também na profissão do meu pai, e isso é muito comum. Então o meu pai me influencia diretamente ou indiretamente na minha vida profissional. Então se eu olho para o meu pai foi um profissional de sucesso. Muitas vezes eu me espelho e quero reproduzir isso também, até mesmo na escolha da profissão. Então isso é importante. Então a gente fala que está conectado a isso. Então é muito comum a gente ver, por exemplo, em famílias, pessoas que têm a mesma profissão. Eu conheço mesmo uma amiga que a família dela, ela é professora, a família dela inteira, as mulheres são professoras. Então ela diz, olha, Marco, quando eu tinha lá meus 17 anos, eu já comecei a ser impulsionado pela família, porque eu tinha que terminar os estudos e fazer, buscar uma profissão de ser professor. Então isso é um significado, né? Isso é uma significância, isso é um pertencimento também que eu tenho, né, dentro da família. Então eu preciso continuar, preciso reproduzir isso, né, que a minha família, todas as mulheres da minha família são professoras, tá? Então isso tem um significado. Então olhe para isso também, né, que isso é muito importante. Muitas vezes, né, eu faço por imposição. Meu pai diz, olha, você quando crescer, você vai ser advogado. Então eu trago aqui meu próprio exemplo. Meu pai queria que eu fosse advogado. Imagine se eu fosse advogado. Então, em algum momento eu parei, olhei para tudo aquilo, eu fui buscar informações, o que o advogado fazia, né, quais eram as atribuições, eu vi que aquilo não tinha nada a ver comigo. Então hoje a gente tem muitas formas de buscar a nossa profissão. Né? Por que de eu escolher essa profissão? Por que eu estou escolhendo isso? Por que eu estou escolhendo fazer isso minha vida inteira ou passar muitos anos da minha vida? Tem muitas pessoas que vão buscar a profissão por causa do dinheiro. Então a pessoa começa a pensar, fala, pô, terapeuta não dá muito dinheiro não, então eu vou ser médico, que é uma profissão que dá muito dinheiro. Então, eu passo anos da minha vida conectado àquilo, né? O porquê da escolha dessa profissão. Às vezes é um motivo, o dinheiro. E às vezes eu não sou feliz, eu não sou realizado com aquilo que eu faço, porque às vezes não tem nada a ver comigo. Aquelas atribuições não tem nada a ver com os meus talentos, né? Com as minhas habilidades. Eu estou ali simplesmente pelo dinheiro. Isso acontece com muitas pessoas? Sim. Aconteceu comigo também, em algum determinado momento, né, depois que eu terminei a faculdade, eu, por uma dinâmica sistêmica também, né, e depois aqui a gente pode aprofundar sobre isso, eu também fui fazer a mesma coisa que meu pai fazia. E a princípio, quando eu pensei naquilo que meu pai fazia, eu pensei no dinheiro. Eu precisava do dinheiro naquele momento, o dinheiro era importante para mim. Só que chegou um momento que aquilo não fazia mais sentido para mim. Então, a profissão, a escolha da profissão, ela tem que estar ligada ao meu lastro. O que é o lastro? É aquilo que eu tenho de habilidade. Aquilo que desde pequeno, quando você pensava, né, nas suas habilidades, você já tinha um posicionamento para isso. Né? Você já tinha uma inclinação para fazer isso. Então, pensando em mim. Então, eu sempre gostei de ouvir as pessoas. Eu sempre tive paciência de escutar as pessoas, porque não é todo mundo que gosta de escutar as histórias. Então, na minha vida profissional, por mais que eu não estivesse dentro da área terapêutica, eu sempre exerci de alguma forma. Né? Então, eu ouvia as pessoas, eu escutava, eu buscava, né, alguma forma de tentar ajudar as pessoas. Então, eu tinha essa inclinação para a profissão de ajuda. Depois eu fui profissionalizando isso, né, e cada vez mais, e aí a gente não para mais. Né? Então,
O porquê da escolha da sua profissão. Pense nisso. Por que você escolheu a profissão que você tem isso? Então, outro tópico muito importante. Qual o impacto da profissão, da minha profissão, na vida das pessoas? Qual é o impacto? Então, eu preciso entender... Pessoal, acho que deu uma caidinha aqui na conexão. Então, olha só. Eu preciso entender qual é o impacto, né, que eu tenho na vida, o impacto da minha profissão na vida das pessoas. Então, a gente diz que a profissão está alinhada quando eu faço aquilo que eu faço, né, por algo que está além de mim. Então, o foco não está em mim, o foco está nas outras pessoas. Então, quanto mais eu servir a vida das pessoas através da minha profissão, então esse é um caminho de sucesso. Então o foco não está em mim. Então eu, quando tenho meus clientes, o foco não está em mim, o foco está nos meus clientes. Então as moedas de troca vêm automaticamente. Então quanto mais eu servir a vida das pessoas com aquilo que eu faço, mais o dinheiro volta. Então o dinheiro é uma consequência daquilo que eu faço. Claro que a gente precisa do dinheiro para pagar nossas contas, enfim, mas eu não posso estar focado nisso. Então eu preciso servir a vida das pessoas. Então as pessoas falam, poxa Marcos, mas a minha profissão talvez seja uma profissão simples. Como é que eu vou servir a vida das pessoas? Como é que eu vou colocar isso à disposição da vida das pessoas? Né? Então entendendo como é que você pode fazer isso. E às vezes são coisas simples, pequenos detalhes. Né? Então eu lembro aqui de uma história. Uma vez a gente foi, né, eu e minha esposa, a gente foi no restaurante e foi muito interessante isso. E aí a gente terminou de almoçar, ela pediu uma água, né? E aí o rapaz trouxe, né, o garçom, uma pessoa muito gentil, né? Servia de uma forma muito educada, deixava a gente muito à vontade. Talvez seja uma profissão simples, mas ele fazia com muito amor, muita dedicação, a gente percebia nisso. E ele trouxe uma garrafinha de água, só que a garrafa era uma garrafa de vidro. Né? E aí a minha esposa disse, poxa, mas você não tem uma garrafa, né, de plástico para ficar mais fácil e tal? E ele falou, olha, infelizmente a gente não tem, a gente está só vendendo, né, água em garrafa de vidro. Mas olha só, né, isso foi muito interessante. A senhora pode levar essa garrafa e depois que a senhora beber a água, a senhora pode usar como enfeite. Imagine a senhora pegar uma flor, a senhora gosta de flor? Olha só. Estava servindo a nossa vida através daquilo que ele sabia fazer. Você pode colocar, né, dentro de um vasinho, fazer um vaso, colocar uma flor, colocar em cima da sua mesa, vai ser muito interessante. Então olha só, ele estava servindo a vida das pessoas. E você faz isso, você serve a vida das pessoas através da sua profissão. Esse é um caminho de sucesso. Eu não posso estar focado em mim. Então são coisas simples, são profissões simples, de que quando eu coloco amor, quando eu mudo o foco não está em mim, o foco está na outra pessoa, o foco está no meu cliente, das pessoas que eu posso servir através da minha profissão. Então as coisas ficam, né, mais leves, eu consigo estar conectado com aquilo que eu gosto de fazer e existe um propósito maior. Então esse é um dos caminhos de ter sucesso na sua vida profissional. Primeiro é saber o que você faz, é a escolha da sua profissão e servir a vida das pessoas. Quanto mais você servir a vida das pessoas, mais o retorno ele vem. Né? Então vem o retorno financeiro, ter a significância, o reconhecimento. Olha só, esse garçom talvez poderia ser um garçom simples, mas ele ficou gravado. Né? Tanto é que na hora de ir embora, né, a gente deu aquela gorjeta para retribuir também isso. Então olha só, ele poderia simplesmente dizer, não, eu não tenho, eu só tenho garrafa de vidro. Mas não, ele foi gentil, ele serviu a nossa vida e isso ficou marcado. Né? Então existem várias formas da gente servir a vida das pessoas. Então pense sobre isso. Outro tópico, você é realizado na sua vida profissional? Existe realização na sua vida profissional? Com tudo que estudamos até aqui, né, é uma pergunta que deve ser feita para você mesmo. Né? Então, quando eu me coloco, né, em ordem, coloco em hierarquia, então, primeira profissão, né, tem que estar alinhado com aquilo que eu gosto de fazer, não só isso, né, lembrando, com as minhas atribuições, com o meu lastro, com aquilo que eu faço de melhor. Segundo, eu tiro o foco de mim, eu não foco em mim, eu foco nas outras pessoas, naquilo que pode servir a vida das pessoas. E aí eu posso escolher a profissão. Estou servindo a vida de outras pessoas? Estou conseguindo me manter com essa profissão? Muitas pessoas falam sobre isso. E aí a gente viu aqui que é uma lei sistêmica. Quando eu tiro o foco de mim e foco no outro,
o dinheiro é uma consequência, ele vem. Se você não está conseguindo isso, o que você tem que fazer? Busca ajuda. Então a gente começou a falar no começo, né? No começo aqui a gente falou sobre a visão sistêmica. Ela pode nos ajudar, ela pode nos auxiliar. Tem só isso? Não. Hoje você tem coach de carreira, hoje você tem diversas ferramentas que você pode buscar para entender a sua profissão, para melhorar a sua profissão. Então hoje tem cursos de diversas formas, hoje tem mentoria. Então é um caminho progressivo. Então aquilo que eu não sei fazer, aquilo que eu posso melhorar na minha profissão, eu vou, busco uma mentoria, pago para isso. Então isso é importante, que eu trago o conhecimento e aplico o conhecimento e vejo transformação, mudança na vida das pessoas, né? E aí, Marco, eu não sou realizado na minha vida profissional, por diversos motivos. Olha, não consegui escolher a minha profissão. Quando eu entrei na vida profissional, eu escolhi pelo dinheiro. Olha, eu fui impulsionado pelo meu pai a ter uma profissão. O que eu faço para mudar? Primeiro passo, né, que a gente precisa entender é que eu preciso honrar a minha profissão atual. Esse é o primeiro passo. Porque muitas vezes, lembrando da comparação, eu me comparo na outra profissão e digo, poxa, uma profissão de ajuda é uma profissão linda, maravilhosa, é muito fácil. Só que eu preciso entender que se eu cheguei até aqui, se eu consegui me manter, se eu consegui pagar minhas contas, foi graças a essa profissão atual que eu estou. Isso é um caminho paralelo. Então o Bert Helling, autor das Constelações Familiares, vai dizer o seguinte: o novo só tem sucesso quando o velho é honrado. Isso a gente pode se aplicar em todas as áreas, tá? Não precisa ser só na vida profissional. Então você quer ter sucesso no seu novo? Honre o velho ou o atual. Então começa a ser grato pela profissão que você tem hoje, começa a ser grato, porque se você chegou até aqui, se você conseguiu se manter, conseguiu pagar suas contas, foi graças àquilo que você está fazendo. O segundo, existe um caminho de transição de carreira, de fazer um outro negócio. Marco, dá para fazer isso? Sim, existe caminho, existe um passo a passo para que a gente possa fazer isso. Tá? Então, as constelações familiares, a visão sistêmica pode te auxiliar. Então você precisa continuar honrando aquilo que você está fazendo, ter uma visão de um novo negócio, isso é muito importante, tá? Uma visão clara de como você vai ter esse novo negócio. Honra o que você está fazendo, então vai chegar um determinado momento que esse novo negócio que você está tendo, ele vai progredir e aí você se despede, olha só, com muito amor e carinho daquilo que você fazia anteriormente, e aquilo é uma válvula propulsora para que você possa crescer e se desenvolver no seu negócio. Olha só como que é, né? Muito bonito sobre isso. Essa dinâmica se aplica na nossa vida. Então procure a ajuda de um profissional para mudar a carreira. E aqui eu posso usar de exemplo, né, a doutora Leia, que uma das vezes ela veio me procurar para olhar, né, de uma forma sistêmica, através das constelações familiares, sobre a profissão dela. E foi um trabalho muito lindo. Ela teve uma clareza muito grande do posicionamento dela, de como ela poderia mudar o produto dela. E aí ela disse para mim: Marco, depois disso eu comecei a ter uma clareza, uma visão. E isso é importante. A primeira coisa que nós precisamos ter é uma visão, aonde eu estou e onde eu quero chegar. Muitas vezes essa visão não está muito clara, ela tem muitos pontos cegos que a gente não consegue enxergar. Então aqui da ajuda de um profissional. Então eu posso dizer para você que nessa área, as constelações, eu posso te ajudar a trilhar esse novo caminho. Se você não estiver contente com a sua profissão, né, existe um método para que a gente possa chegar lá. Tá? E aí, e para os profissionais autônomos, né? Então a gente falou que nós iríamos dar algumas dicas, né, para as pessoas que trabalham, autônomos, empreendedores, empresários. Como eu faço para crescer o meu negócio? Como é que eu faço para desenvolver o meu negócio? Então tem pessoas que no começo da carreira buscam uma carreira mais segura, por exemplo, né, a pessoa concursada. Então a pessoa, né, busca isso e nada contra. Isso tem a ver com as habilidades da pessoa. Então ela busca o trabalho para ter uma segurança. Por quê? Porque o mundo dos negócios, o mundo de empreendedorismo é um mundo complexo. Então, quando você abre um negócio, você está sujeito a muitas nuances, né? Então, o mercado financeiro, as mudanças que acontecem, isso impacta
talvez indireta, direta ou indiretamente no seu negócio, na sua profissão. Então, a primeira dica que eu queria dar aqui, né, para os empresários, talvez vai chegando, né, no final do ano a gente começa a pensar sobre mudanças na nossa vida profissional, talvez você esteja nesse momento de mudar, de pensar em mudanças na sua vida profissional. Então, o primeiro passo, né, a primeira coisa primeira dica que eu queria dar para você é isso: você precisa ter uma visão clara do que você quer fazer. Então lembra lá, como é que eu vou buscar isso, Marco? Lá no meu lastro, naquilo que eu posso fazer, naquilo que eu faço de melhor. Segundo, eu preciso entender que aquilo que eu faço está além de mim, tirar o foco de mim, servir a vida das pessoas, né? E o quarto passo, talvez importante, é o que? Busque um negócio em que você possa escalar. Tá? Então talvez você já deve ter ouvido falar sobre isso. Então olha só, hoje nós vivemos na era do conhecimento. Tá? Então aquele produto produto ou serviço que a gente consiga escalar é um produto, um serviço, tá? Que com certeza na atualidade e daqui a um tempo será o top, né, dentro do trabalho, dentro da profissão. Marco, mas o meu negócio dá para escalar? Sim, geralmente 90% dos negócios dá para a gente escalar. Claro que existe também um passo a passo, tá? É um trabalho. Então a gente pode trabalhar através da internet. É fácil? Não, não é fácil. Existe toda uma dinâmica por trás disso, mas eu posso escalar. Então eu posso ter mais visibilidade do meu negócio. Muitas pessoas também têm dificuldade em vender o próprio negócio, vender a própria imagem. Tem pessoas que têm dificuldade, falam, pô, Marco, mas eu tenho dificuldade, por exemplo, de gravar um vídeo. Tenho dificuldade de me expor. E isso acontece com muitas pessoas. Aconteceu comigo também. Em algum determinado momento eu tinha isso. O momento que eu parei, gente, olha só como o momento que eu parei de ter medo de gravar, de me expor. O momento em que eu parei e pensei, olha só, esse meu conhecimento, isso que eu faço, pode ajudar as pessoas, está além de mim. Então eu vou fazer. Porque muitas vezes o que acontece? Quando a gente fala em escalar e levar o nosso negócio para a internet, a gente pensa assim, poxa, mas já tem um monte de pessoas fazendo a mesma coisa. Como eu. Tem um monte de pessoas que trabalham com as constelações familiares pela internet. Poxa, mas eu vou falar sobre, né, a lei do pertencimento e hierarquia. Eu estou cansado, as pessoas já ouviram falar sobre isso, e muitas vezes não. Aquilo que você sabe, não são todas as pessoas que sabem. Talvez para você é uma coisa repetitiva dentro da sua profissão. Né? Pensa aí. Talvez aquele conhecimento que você tem, para você é uma coisa que você já sabe há muito tempo. Mas talvez uma dica, né, algo que você possa falar, algo que você possa ensinar, por mais simples que seja, pode ajudar a vida de pessoas. Então olha só, aqui você está, né, escalando o seu negócio. Então ao invés de eu atender um cliente, eu posso atender 10, 20 pessoas através de um vídeo, através de uma videoaula como essa. Talvez seja dúvida de muitas pessoas ou de outras formas. Então, o grande segredo, né, do sucesso, tá, da vida profissional para quem trabalha com empreendedorismo, para quem deseja ter, é esse, é escalar o seu negócio, levar o seu negócio para a internet, de repente transformar o seu negócio, né, em um negócio de conhecimento. É só conhecimento? Não, você pode também desenvolver um produto que você pode ensinar, que você pode atender as pessoas online. Então hoje, a grande sacada do momento, e será dos próximos anos, é o trabalho online.